Isabel Mega, o clima mudou e o encontro entre o presidente Lula e os senadores deve acontecer após a sabatina de Jorge Messias, é isso? Não deu tempo, o presidente está lá em Portugal, não deu tempo de fazer uma ofensiva sobre os parlamentares? Pois é, e essa semana vai ser bem esvaziada no Congresso Nacional, Uribe. Amanhã não tem nem sessão do Senado. Qual que tem sido a dificuldade, já que o clima distensionou? A agenda. E realmente, dessa vez, não parece que é muito desculpa, porque a agenda ela é usada como uma desculpa frequente no mundo político. Então, conversei ontem com fontes da articulação, tanto do Palácio do Planalto quanto do Senado Federal, para sentir esse clima. Está todo mundo avaliando que não dá tempo de fazer esse encontro do presidente Lula com os senadores. Não é somente com Davi Alcolumbre, mas um encontro conjunto. Até porque já ocorreu um encontro desses lá com a Câmara dos Deputados, antes do Carnaval, Uribe. Você tirou umas 3 férias, eu tirei uma só, a gente voltou e nada do encontro com os senadores acontecer. Tinha ficado para depois do Carnaval, aí o clima ainda estava meio esquisito, meio tenso, não fizeram, mas Lula ainda tem essa intenção, essa é uma missão que fica para o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, por exemplo. Só que tem a questão da agenda, né? Difícil ter todo mundo aqui em Brasília. Teve a janela partidária, por exemplo, que Brasília estava um paradeiro danado, capaz que hoje tem mais gente no Congresso Nacional do que durante as 2 semanas de janela partidária. Brincadeira, é claro, o Congresso, se estiver aberto, está aberto somente para os turistas visitarem Brasília neste aniversário da nossa capital também, mas a ideia deles é fazer um momento de confraternização, porque foi assim com a Câmara, porque Lula quer jogar junto com o Congresso Nacional, colocou José Guimarães nessa função de articulador do Palácio do Planalto também, com este mote de trazer harmonia entre os poderes, até porque tem muita coisa ainda para ser votada e que é importante para o cardápio eleitoral e precisa ser aprovada até junho. Só que o Messias, esse que o encontro poderia facilitar, né, aí desanuviar de vez o ambiente, esse vai ter que articular por conta própria, seguindo com o beijamão, seguindo com os jantares que ele tem feito com os senadores. Tem um grupo de senadores que está ajudando muito nesse tete-a-tete. É claro que tem todo o governo como um todo, de certa maneira, ajuda nessa articulação. O senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado Federal, é uma peça importantíssima disso. Se o clima distensionou com Lula e Davi Alcolumbre, que já se falavam há bastante tempo, desde dezembro eles têm se falado rotineiramente, com o Jacques Wagner, há indicativos que a coisa estava muito pior, eles brigaram mesmo, a coisa foi feia, mas que hoje também já está melhor, tem um sorrisinho de canto de boca de um para outro, então tudo deu uma desanuviada, digamos assim, para pautar um caminho mais seguro para a aprovação do nome de Jorge Messias na semana que vem. Tem sempre aqueles que gostam de ter uma margem a mais de segurança, aquela gordura de votos, afinal de contas a votação é secreta, então é uma articulação que precisa continuar até a véspera dessa votação, exatamente daqui uma semana a gente vai estar falando desse assunto e aí com o Messias no plenário da CCJ sendo sabatinado pelos senadores. Marília Mendonça é infiel, tem fidelidade até o último minuto, ainda mais quando é uma votação secreta. E a gente já viu muita infidelidade em outras votações para o Supremo Tribunal Federal. Por isso que precisa a base aliada atuar de uma maneira muito grande até o último segundo. Mudou muito o clima, nada como o tempo, né, Isabel Mega? O tempo ali cura feridas, a gente já viu, isso aconteceu outras vezes. E Davi Alcolumbre agora voltou a uma lua de mel com Luiz Inácio Lula da Silva por vários motivos. A lista de indicações de Davi Alcolumbre é imensa e vai continuar na gestão federal. Além disso, ele precisa eleger o aliado dele, ali é o governo do Amapá, e o adversário, que é o prefeito de Macapá, flerta com a direita. Então, sempre a eleição pautando todo esse debate. Agora, sabe o que é curioso? Senadores aliados do opositor de Davi Alcolumbre estão articulando em cheio, em peso, pelo Messias também. Olha como a política, ela embrenha tudo, né? A gente vê que a parte da oposição, principalmente os evangélicos, a gente está falando, por exemplo, da Maris Alves,
que é da mesma igreja de Jorge Messias, tem mais simpatia a ele do que nomes do Centrão, que fazem parte da Basiliada, para a gente ver que nada é preto no branco. Muitas vezes há outras interfaces que explicam os processos políticos. Obrigado, Isabel.